Eu queria, você que tem assistido a gente pelo YouTube, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal Central do Barreiro. Além de você se inscrever, você pode também clicar no sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser comunicado desse vídeo novo. E a gente tem lançado toda semana mensagens novas no YouTube, e eu queria convidar você a estar nos acompanhando. Eu estou muito feliz com assim, o crescimento do nosso canal e com o alcance que a gente tem dado, né? Cada mensagem que tem sido postada, tem mensagem que já está com 25 mil visualizações, tem mensagem que já está com 20 mil, tem mensagem que está chegando a 35 mil visualizações. E impressionante como a gente grava aqui e a gente alcança o mundo inteiro, né? E você que é aqui da igreja, você pode, toda a mensagem que estamos pregando, essa de hoje inclusive, a gente tem postado, você pode copiar o link, encaminhar para os seus amigos, né? Você também que está me ouvindo aí, né? Agora, você pode copiar o link, encaminhar para os seus amigos, para que eles possam também ouvir a palavra de Deus e serem abençoados. Amém, gente? O texto que nós lemos, eu queria destacar o último versículo, que diz: uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Tem uma frase que diz assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu acho que tem tudo a ver, porque não existe vida humana que seja uma série de vitórias ininterruptas. Olha, se alguém virar para você e contar assim a história de sucesso da vida e não contar que para poder chegar nesse sucesso ele enfrentou muitos fracassos e muitas perdas e muitos problemas, porque a vida é assim. Nós vencemos matando 1 leão por dia, 2 leões por dia. Todos nós, incluindo eu, estou dizendo todos nós, experimentamos reveses, derrotas, perdas, fracassos. Faz parte da vida. A perda de um ente querido, a perda de numa situação difícil, o fracasso numa tentativa, num negócio. Todos nós temos uma coleção de perdas, todos nós temos uma coleção de fracassos, todos nós temos uma coleção de derrotas. Por quê? Porque as perdas e as derrotas fazem parte da vida de todo ser humano. Então, se você está me ouvindo e você fala assim: ah, mas nada dá certo para mim, ei, você está enganado, porque todas as pessoas que eu conheço hoje que conseguiram sucesso em alguma área de vida, eles têm muitas histórias de fracasso para contar. Eles têm muitas histórias de derrotas para contar, porque faz parte do aprendizado. O sucesso geralmente vem depois de muitas tentativas frustradas. Soichiro Honda, ele tem uma frase que ele diz assim: o sucesso é composto de 99% de derrotas. Quer dizer, você tenta 100 vezes para acertar uma, mas de repente aquela uma que você acertou, elevou você para cima. Mas são pessoas que não desistem. O sucesso geralmente vem assim. Eu descobri, gente, tem um esporte que, sinceramente, os americanos gostam muito. Quando eu vou lá, eu vejo a turma assistindo, que não tem graça nenhuma para mim, é o beisebol. Sabe aquele negócio do estádio lotado, e o pessoal jogando aquela bolinha lá, e o outro com um chiclete mascando, e com aquele pau lá. Você sabia que o melhor jogador de beisebol que já pisou aqui na terra, ele acerta apenas 30% das bolas? O melhor jogador de beisebol erra 70%. De cada 10, ele erra 7. O melhor. Isso prova que todos nós erramos, e a gente precisa aprender com eles. Já que falhar é um denominador comum, uma das habilidades mais importantes que a gente pode aprender é como responder ao fracasso, é como responder à derrota, é como responder ao insucesso. Porque pessoas bem-sucedidas são aquelas que sabem transformar cada fracasso em uma experiência de aprendizado. Lembre-se disso. Esse é o primeiro passo para alguém ser bem-sucedido. É saber transformar cada fracasso em uma experiência de aprendizado. A vida é uma escola. E a gente precisa aprender. Nós aprendemos muito mais com os reveses e com as dificuldades do que com os momentos de glória. Vejam, eu poderia enumerar aqui dezenas, centenas de razões porque nós fracassamos, mas eu queria falar sobre as mais comuns. Eu selecionei aqui 5 razões porque nós podemos fracassar. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você pode evitar isso, para que você possa chegar no objetivo que você estabeleceu. Quem quer aprender mais um pouquinho aqui, diga amém. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente pode fracassar
quando a gente não planeja com antecedência. Diga comigo, eu posso fracassar quando eu não planejo com antecedência. Sabe o que diz Provérbios 27:12? O homem sensível fica atento aos problemas que terá adiante e se prepara para fazer frente a eles. Olha aí, o homem sensível fica atento aos problemas que terá adiante e se prepara para fazer frente a eles. Isso quer dizer que a gente precisa planejar. No final do ano, cada um de vocês, né, receberam um formulário para planejar o ano novo, para fazer um projeto para todas as áreas da vida. Você sabia que pouca gente faz porque tem preguiça de escrever e tem preguiça de planejar? Só que eu vou dizer uma coisa para você: se você deixar de planejar, você está namorando com fracasso. Quem não planeja, namora com fracasso. Por quê? É lógico que nem tudo que a gente planejar vai acontecer do jeitinho que a gente quer. Mas se a gente não planejar, nada vai acontecer do jeito que a gente quer. Nós precisamos aprender a planejar. Você sabia que, segundo a Bíblia, Noé começou a construir a arca muito antes que começasse a chover? Ele não começou a construir a arca quando a chuva começou, não daria tempo. E muitos de nós somos assim. A gente só começa a querer construir a arca quando a tempestade vem. Agora não dá mais tempo. Não tem nem jeito de correr. Noé nos ensina a importância do planejamento. Durante 100 anos ele ficou construindo a arca, e quando a chuva caiu, ele, a família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Mas foi 100 anos de planejamento para escapar do dilúvio. Jesus também foi planejado lá no Éden. A Bíblia diz que quando teve aquele problema entre Adão e Eva e a serpente, Deus já tinha planejado a vinda de Jesus, muito antes. Vejam, Deus nos ensina a planejar. Nós precisamos aprender a planejar, porque geralmente a pessoa que não planeja está namorando com fracasso. Então eu queria te incentivar: faça planos para a sua vida espiritual, faça planos e projetos para a sua vida profissional, faça planos para a sua família, escreva esses planos, ore em cima deles todos os dias, peça a Deus sabedoria para você poder, etapa por etapa desses planos, ir alcançando e chegando mais perto do seu alvo. Aprenda isso, porque as pessoas que eu conheço que conseguiram chegar em um determinado lugar, geralmente chegaram depois de planejar. Então, primeira coisa, se você não quer fracassar, você precisa aprender a planejar com antecedência. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, a gente pode fracassar quando a gente pensa que já chegou lá. Esse é outro problema. Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho leva à destruição e a arrogância conduz à queda. Queria te lembrar da lição da baleia. Você sabe, caçadores de baleia, agora nem está podendo mais, né? Antigamente era muito comum caçar baleias. Quando é que a baleia era arpoada? Exatamente quando ela vinha à tona. Quando ela subia à tona e dava aquele esguicho de água, era a hora que alguém estava esperando para poder pegar ela. Sabia que muitas vezes acontece com a gente assim também? A gente chega ao topo e a gente pensa: cheguei lá, cuidado. Quando a gente chega lá, a gente enfrenta mais oposição. E outra coisa, você nunca vai chegar lá o suficiente. Muitas vezes você fez um projeto e você conseguiu alcançar aquele projeto, mas há outras etapas, a vida da gente continua. Vejam, pessoas orgulhosas, o problema de gente orgulhoso é que a pessoa, quando é orgulhosa, ela acha que sabe mais do que os outros. Uma pessoa, quando é orgulhosa, ela acha que já chegou lá e ainda nem chegou. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A gente tem que tomar muito cuidado com soberba, mas Deus dá graça aos humildes. Eu vejo muita gente que não chega lá porque é orgulhoso, é soberbo. Quando você atingir uma meta, não significa que você chegou lá, mas apenas que você está um pouco mais perto do objetivo maior. Quando você atingir uma meta, faça outra. E quando você atingir a outra, faça a outra. Mas nunca pense que você chegou lá, porque quem para de crescer geralmente volta a ladeira abaixo. Para que a vida não seja medíocre, o crescimento tem que ser constante. Para que a vida não seja medíocre, o crescimento tem que ser planejado. Para que a vida não seja medíocre, o crescimento precisa ser provocado.
Cada um de nós vamos estar nos esmerando para ser o melhor naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém, gente? Eu não sei qual é a sua profissão. Alguns aqui eu sei qual é a profissão. Mas está a opção de gente se capacitando para ficar melhor do que você. Não pense que você chegou lá, não. Hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Eu estava conversando aqui na igreja, tem um médico que se formou, eu que fiz o culto de formatura dele, e ele estava contando como a medicina tem evoluído, e que se o médico para de estudar, ele fica para trás, porque existem novas maneiras, novos equipamentos, novas estruturas. Então não basta apenas 10 anos de faculdade, que geralmente é 10 anos de faculdade, você tem que continuar estudando, você tem que continuar se atualizando, e é assim também, tudo na vida. Cada um de nós precisamos entender, você não chegou lá, e nem vai chegar. Quando você achar que chegou lá, e parar de crescer, a tendência é voltar a ladeira abaixo. Então, não permita que isso aconteça. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro ponto, a gente pode fracassar quando a gente tem medo de assumir riscos necessários. Existem riscos desnecessários e riscos necessários. E você precisa saber distinguir a diferença dos dois. Se eu pegar um revólver e colocar uma bala e fazer roleta russa e colocar na minha cabeça, você acha que isso é um risco necessário ou um risco desnecessário? Absolutamente desnecessário. Aí você fala, eu não tenho medo, vou fazer aqui roleta russa, vai morrer à toa. O que eu estou querendo dizer é que existem riscos que você não precisa correr, mas para crescer existem riscos que você precisa assumir. Nós vamos entender isso. O medo do homem é uma armadilha perigosa, está escrito lá em Provérbios 29, 25. Você sabia que o medo de fracassar te leva ao fracasso? Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar de nós. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, se o que a gente está fazendo vai dar certo ou não, que a gente nem tenta. Esse é o problema, é quando a pessoa nem tenta, por medo. O medo prepara a gente para ser um perdedor. A gente fracassa quando a gente deixa de tirar proveito das oportunidades da vida por causa do medo de não dar certo. A gente fala, e se não dá certo? Uai, o não você já tem, já não deu certo. Eu sou negociante, eu mexo com negócio, tem algumas pessoas que mexem também. A gente ouve mais não do que sim. Para você fechar um negócio, você ouve uns 10 não, para poder começar a ver um sim. Já pensou se desistisse? Já pensou se cada vez que você ouvisse 5 nãos, você falasse, agora eu não vou mais não, porque se eu ouvir outro não. Não, gente, nós não podemos ter medo de fracassar, você tem que assumir riscos. O medo é um sentimento que você tem que jogar fora. Medo não vem de Deus. A Bíblia diz que o espírito que vem de Deus é de coragem. Medo vem do diabo. Você não pode aceitar o medo no seu coração. Ah, pastor, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Cuidado, o medo paralisa. O medo vai fazer com que você não arrisque. O medo vai fazer com que você não cresça. Trabalhe com isso. Busque ao Senhor, a coragem vem. Deus nos deu um espírito de coragem, de força e de poder. Amém? Mas a gente fracassa quando a gente deixa de tirar proveito de oportunidades da vida pelo medo de não dar certo, pelo medo de receber não, pelo medo de não acontecer. Cuidado com isso. Geralmente quando a pessoa tem medo demais, ele fracassa. Quarto ponto. A gente pode fracassar quando a gente desiste cedo demais. Quem entendeu o que eu disse? Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios 15, 19? O preguiçoso enfrenta problemas ao longo de toda a sua vida. Tem muita gente que desiste cedo demais. Muitas vezes o sucesso, a vitória está na esquina. Lembra uma coisa, uma final de Copa do Mundo geralmente é decidida nos detalhes. E geralmente no finalzinho. Quem persistiu mais, conquista. Quem foi além, conquista. Quem desistiu, geralmente fica pelo meio do caminho e fica reclamando da vida. Cuidado! A perseverança é uma das principais características de quem vence. Nós precisamos aprender a perseverar. Não desista cedo demais. Para de ficar dando desculpa para desistir, dizendo assim, acho que não era da vontade de Deus. Será mesmo? Pode até ser, mas será que esse caso era isso? Eu pergunto, aí você fala assim, eu não fiz isso porque não era para mim. Será? Você não parou para pensar que se você tivesse ido um pouquinho mais, você poderia ter conquistado aquilo? Quantas vezes na vida é assim? Nós precisamos aprender a ir além.
Porque tem muita gente que desiste cedo demais. Ei, se você não for bem sucedido da primeira vez, você é uma pessoa normal. A maioria das pessoas que conquistam sucesso e relevância na área profissional, ministerial, são pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuaram tentando. Se você não foi bem sucedido da primeira vez, você é normal. Você apenas deve e precisa continuar tentando. Nós não podemos parar de tentar, porque o valor do selo postal, né? Hoje em dia eu não sei nem se tem mais selo, mas eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho eu fui office boy. E uma das coisas que eu tinha que fazer era colar selo nas cartas. Então, tinha um negocinho que você passava, mas muitas vezes passava na língua também. Aí você passava na língua e aí tinha uma colinha no selo que você grudava na carta. Quem lembra disso aqui? Grudava na carta. Qual é o sucesso do selo? O selo só vai ter sucesso se ele ficar grudado até chegar ao destino final. Se no meio do caminho ele desgrudar, não vai chegar ao destino final. A vida também é assim. O sucesso está em você ficar grudado até chegar ao destino final. Cuidado em desistir cedo. Pessoas que começam uma coisa e já desistem. Tem gente que é assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Já vi tanta gente que só os primeiros 15 dias de janeiro que vão. Porque depois ele começa a falhar um dia, dois, fala, não, ano que vem eu continuo. E já tem 30 anos que está isso aí, o ano que vem eu vou ler a Bíblia. Quantas pessoas têm desistido de coisas? Quantas pessoas têm desistido do projeto de Deus para a vida dele? Não desista. Ei, Deus quer que você continue. Quem está entendendo, diga amém. Em quinto lugar, a gente pode fracassar quando a gente ignora os avisos de Deus. Lá em Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final conduzem à morte. Cuidado, Deus geralmente nos avisa e você tem que estar atento aos avisos de Deus. A Bíblia é o manual para a vida. A Bíblia nos foi dada pelo próprio Deus. A Bíblia está repleta de instruções práticas e diretrizes para tudo. A Bíblia tem diretrizes para o trabalho, a Bíblia tem diretrizes para o lar, a Bíblia tem diretrizes para as finanças, a Bíblia tem diretrizes para relacionamentos, a Bíblia tem diretrizes para a saúde. Se você seguir essas diretrizes, você vai ser bem-sucedido. É fato. Mas muitas vezes a gente ignora os avisos de Deus. E quando é que a gente ignora os avisos de Deus? Quando a gente deixa de seguir as instruções da palavra de Deus. Aliás, quando a gente deixa de seguir as instruções da palavra de Deus, a gente está pedindo para ter problema. Cuidado, não fica pedindo para ter problema não. Muitas vezes a gente está pedindo para ter problema quando a gente quer fazer do nosso jeito. Existe um jeito certo de fazer. E a Bíblia mostra o jeito certo de fazer. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é o manual de vida que Deus deixou para a criatura. Quando Deus criou o homem, Ele deixou um manual. Quando você compra qualquer equipamento, vem um manual junto. O que o manual é? O fabricante te ensinando a lidar com aquilo. Será que Deus ia colocar a gente no mundo sem deixar um manual? O manual é a palavra. Siga o manual, siga as instruções. Não ignore os avisos, porque muitas vezes Deus está avisando. Você lê a palavra e fala, não vai dar certo, cuidado. As coisas só vão dar certo se a gente seguir o projeto que Deus deu para a vida da gente. E existe uma verdade importante sobre o fracasso, que vale a pena a gente lembrar. O fracasso só é definitivo quando você permite que ele seja. Se você fracassou ou tem fracassado, não quer dizer que você é um fracassado. Pelo contrário, o fracassado é aquele que desiste. Enquanto você não desiste, você não é um fracassado. Você pode dizer amém? Quem desiste, fracassa. Às vezes, na tentativa de acertar, a gente erra. Às vezes, na tentativa de uma vitória, a gente sofre uma derrota. Mas eu continuo lutando e continuo tentando. Então, eu não sou um fracassado, porque uma hora vai abrir uma porta, eu vou entrar e as coisas vão acontecer. Agora, se eu desisto, se eu abaixo a guarda, aí realmente eu me tornei um fracassado. Mas eu queria declarar, você não é um fracassado, porque você não vai desistir. Quantos creem nisso? Digam amém. Não vai desistir. Não desista. Já que o fracasso é uma experiência que todos têm na vida, por que é tão difícil aceitar e lidar com ele? Por que a gente não aprende com isso? Por que a gente não senta de vez em quando com alguém e comenta dos fracassos e das burradas que a gente deu
e aprende lições com aquilo. Por que de vez em quando a gente não senta com alguém, comenta as manotas que a gente deu e ri um pouquinho disso? Porque às vezes a gente leva a vida tão a sério. E às vezes a gente até estraga as coisas. Porque quando a gente leva a vida a sério demais, a gente tem que levar a vida a sério. Mas quando eu estou dizendo levar a vida a sério demais, quando a pessoa tem medo demais de errar, tem medo demais do que o outro vai pensar, ele nunca vai fazer. Por quê? Porque ele não sabe lidar. Você já percebeu que coisa interessante? Eu já vi isso em shopping, na rua, a pessoa toma um tropeção assim e sai catando cavaco assim, e geralmente, né, assim, quem está do lado olha e fica até querendo ajudar. Eu já vi isso, a pessoa se machucou, etc. e tal, mas a pessoa que caiu está arrasado. Ele pode não ter machucado, mas ele fala, nossa, que manota, o que é isso? Como é que eu tropecei? Tem gente até que ri, mas a pessoa se cobra muito mais do que os outros. Muitas vezes a pessoa vai lá ajudar, você caiu, machucou, ele fala, não, está tudo bem. Mas dentro dele ele fala, como é que eu caí assim? Irmão, você tropeça tentando andar. Toda criança para aprender a andar, bate a cabeça, cai. Você sabia por que você é cabeçudo? Porque quando você era criança para aprender a andar, você caiu muitas vezes. E se você, quando caísse, não tentasse de novo, você não andaria. Você percebeu, criança? Vou ser avô, né? A Gabi está grávida, eu estou doidinho para chegar ao Theo, porque assim, eu quero brincar muito com o bichinho. Mas eu estou lembrando dos meus filhos quando eram pequenininhos. Primeiro engatinha, né? Daqui a pouco começa a andar segurando nas paredes. Eu acho isso bonito, né? Aí a gente fica, nossa, já está segurando nas paredes. Aí daqui a pouco a gente já começa a chamar, vem no papai. Aí vem meio cambaleando assim, quase cai. Aí, agora vem de novo, e vem, e muitas vezes cai, e bate a cabeça. Eu acho que menino tinha que vir com um capacete, gente, criança, porque é muita pancada na cabeça, é impressionante, porque a cabeça da criança ela é proporcionalmente muito maior do que do adulto. Quando cai, a cabeça vai primeiro, pá! Nossa, meus meninos caíam, falavam, meu Deus, será que vai sobreviver? Chorava, estava lá de novo. Eu também já bati muita cabeça, você também já bateu, você está rindo, assim, criança aprende. Mas já pensou se a criança desistisse por causa disso? Muitas vezes ele bate a cabeça lá porque tentou andar, chora, está de novo tentando. É assim que é a vida, gente. Não desista. A vida cristã é uma perseverança. Eu pergunto a você, qual foi a derrota mais memorável que você já teve? Lembra disso? Porque a derrota tem muitas lições para a gente. A gente aprende que caminho não devemos ir. A gente aprende que aquele lugar não era o nosso lugar. A gente precisa aprender com isso. Eu não sei com relação a você, eu apresentei aqui 5 causas de fracasso. Em qual delas você tem caído? Primeira que eu disse é que se a gente não planejar com antecedência, a gente pode fracassar. Você tem planejado? Segunda, eu disse que quando a gente pensa que chegou lá, a gente pode fracassar. Eu te pergunto, você tem sido arrogante, achando que você já chegou lá? Terceiro, quando a gente tem medo de assumir riscos necessários, a gente pode fracassar, porque a vida é um risco. Atravessar a rua é um risco. Dirigir é um risco. Mas você vai ficar em casa, trancado, por causa do risco? Não, você vai continuar andando. A quarta coisa que eu disse é que quando a gente desiste cedo demais, a gente pode fracassar. E a gente tem muitos arrependimentos de coisas que a gente desistiu cedo demais e a gente sabe que se a gente fosse um pouquinho além, a gente teria conquistado. Sim ou não? Não é verdade? Não é verdade? Então a gente não pode desistir. E o quinto que eu disse é que quando a gente ignora os avisos de Deus, a gente pode fracassar. 5 dicas para você. Porque a gente tem falado que esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém. E a gente tem falado que essa década vai ser a melhor década da nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Então, meus queridos, faça a diferença nessa década. Mude sua atitude. Faça acontecer. Eu falei para vocês que eu fiz um projeto na minha vida para os próximos 10 anos. Foi até difícil fazer. Onde eu quero chegar ministerialmente daqui a 10 anos, onde eu quero chegar profissionalmente, onde eu quero chegar como pai, como marido, eu fiz. Agora, depois que eu fiz o projeto e eu fui ler e reler, falei, nó, tem muito gigante para me matar nesses 10 anos. Vai levantar muito Golias. Vai levantar muita coisa para tentar me derrubar. Mas eu estou decidido a ir até o fim, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Gigante levanta, mas vai cair.
porque nós temos ideais, nós temos projetos. Você pensa que é fácil chegar lá? Não, mas a gente chega, porque Deus é conosco, porque a gente não desiste. Amém, gente? A gente chega. E eu vou lembrar mais uma vez essa frase: o fracasso só é definitivo quando você permite que ele seja. Você jamais vai ser um fracassado enquanto não desistir. Então eu queria dizer, não desista. Deus tem o melhor para a sua vida. Não desista, Deus tem o melhor para a sua família. Não desista, Deus tem o melhor para você nesse ano. Agora, não desista. Fala, se a gente cair, levanta rápido. Não fica lá caído não. Levanta rápido, continua andando. E se de repente você tropeçar de novo, limpa a poeira, né? Passa um metiolate. Hoje em dia não tem mais metiolate, né? Mas quem é da época do metiolate aqui? Levanta a mão. Tudo era resolvido com metiolate. Vocês lembram disso? Qualquer coisa, você caía, você tomava vinha um metiolate, aquele trem queimava, né? Passava aquele metiolate assim, queimava tudo, e aí a gente estava jogando bola no outro dia. Quantas vezes eu estourei o dedão jogando bola, metiolate. No outro dia estava jogando bola. Hoje em dia nem tem mais metiolate, diz que faz mal. Faz mal nada, gente, a gente está vivo. Todo mundo vivo. E quando a gente era criança, que a gente jogava bola na rua, de vez em quando caía, ralava todo, a gente nem esperava curar para poder jogar bola no outro dia. Quer dizer, queria continuar jogando bola. É assim, a vida ensina a gente assim. E eu queria ministrar o sucesso de Deus na sua vida. Amém, gente? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.